E o mistério da alma da vida é: eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, envia-me, Santo Espírito que habita em mim, Santo Espírito que habita em mim, eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, envia-me, Santo Espírito que habita em mim, Santo Espírito que habita em mim, eis-me aqui, envia-me. E o mistério da alma da vida é: eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, envia-me, Santo Espírito que habita em mim, Santo Espírito que habita em mim, eis-me aqui, envia-me, envia-me. Shalom, amados irmãos, Shalom no Mashiach Yahushua. Faz alguns dias, irmãos, que eu tenho me programado para retornar, a confecção, a criação dos vídeos, tendo em vista que os dois últimos que gravei foi em relação ao Apocalipse de Kefas, ou Cafos, mais conhecido como Pedro. E como o livro é um livro riquíssimo, onde há uma riqueza de detalhes que nós podemos abordar, tendo em vista que vai enriquecer-nos, no que tange a compreensão da crucificação do Mashiach Yahushua e aos níveis que ali se apresentam, ok? Então estaremos assim, amados, dando início à leitura do nosso livro. Estaremos assim dando início à leitura do Apocalipse de Pedro, que diz assim: quando ele disse essas coisas, eu o vi aparentemente sendo dominado por elas, e eu disse: o que vejo? Ó Yahushua, que é você mesmo que eles levam? E que você está me agarrando? Ou quem é este, alegre e rindo na árvore? E é outro cujos pés e mãos eles são impressionantes? O Salvador me disse: aquele que você viu no madeiro, feliz e rindo, este é Yahushua, o vivo. Mas este cujas mãos e pés eles enfiam os pregos é sua parte carnal, a sua parte dual, que é o substituto sem envergonhado, aquele que surgiu à sua semelhança. Mas olhe para ele e para mim. Porém eu, quando olhei, disse: Maor, ninguém está olhando para você. Vamos fugir deste lugar? Porém ele me disse, eu lhe disse: deixe o cego em paz. E eu vi alguém prestes a se aproximar de nós, parecido com ele, mesmo ele que estava rindo na árvore. E ele foi cheio do Espírito do poder, e ele é o Salvador. E havia uma grande luz inefável ao redor deles, e a multidão de malar inefáveis e invisíveis os abençoando. E quando olhei para ele, aquele que dá louvor foi revelado. Mas eu sou o Espírito do poder intelectual, cheio de luz radiante. Aquele que você viu vindo a mim é o nosso pleroma intelectual, que une a luz perfeita com o meu Espírito do poder. Estas coisas, então, que você viu, você apresentará àqueles de outra raça, que não são desta era, pois não haverá honra em nenhum homem que não seja imortal. Porém, apenas aqueles que foram escolhidos de um imortal, substância, que mostrou ser capaz de conter aquele que dá em abundância. Por isso eu disse, a todo aquele que tem, será dado a ele, e ele terá em abundância. Porém, aquele que não tem, isto é, o homem deste lugar, que está completamente morto, que é removido do plantio da criação, do que é gerado, a quem se aparecer alguém de essência imortal, eles pensam que possui ele. Será tirado dele e será adicionado àquele que é você. Portanto, seja corajoso e não tenha medo de nada, pois estarei com você.
para que nenhum de seus inimigos prevaleça contra você. A paz esteja com você, seja forte. Tendo ele, né, e Yahushua dito essas coisas, Cafos, Pedro, né, caiu em si. Apocalipse de Pedro. Queridos, eu parei para tecer um breve comentário, ok? Amados, estaria assim, né, tecendo um breve comentário em relação ao que acabamos de ler, né? Está nítido que Cafos viu uma emanação do Mashiach Yahushua sendo cravado no madeiro, enquanto o mesmo conversava com outra. Viu uma das emanações alegre e rindo, né, sobre a árvore. O Salvador responde para Cafos que aquele que ele viu sobre a árvore, feliz e rindo, este é o Yahushua vivo, né? Essa é a emanação que desce do pleroma, né? Porém, aquele cujas mãos e pés eles enfiam os pregos, é sua parte carnal, né? É a parte dual, a parte na qual os discípulos citam, principalmente no livro de João, que Yahushua tinha alguns momentos que quando estava caminhando com os seus emissários, parecia que ele flutuava, né? Nem parecia que ele pisava no chão. Porém, aquele cujas mãos e pés eles enfiam os pregos é sua parte carnal, né? O nível aberramento, né, queridos? O nível cordeiro, né, que ali foi imolado, sendo envergonhado pelos nossos pecados, como escrito está em Isaías 53, Isaías capítulo 53, versículo 5 adiante, né? Isso, queridos. Como escrito está em Isaías capítulo 53, versículo 5 até o versículo 7, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Porém, Yahushua fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a boca. Então, queridos, então aí fica expresso, né? O nível aberramento. Este é o nível no qual Cafos ele cita que ele viu pregado lá no madeiro, que ele viu, né, recebendo pregos em pés e mãos, ok? Porém, amados, Cafos cita que viu alguém parecido com o Machia se aproximando, aquele que ria, né? Aquele que outrora estava na árvore, aquele que é o Salvador, o inefável. Porém, o Machia Yahushua manda a Cafos que repasse tais informações àqueles que de outra raça, ou seja, aos eleitos, que serão levantados, né? Porque não haverá honra em nenhum homem que não seja imortal. Ou seja, para que o homem seja considerado como um homem de honra, é necessário que o homem ele passe pelo estado de transformação, metanoia, né? Como escrito está, Shaul ele cita em uma das suas cartas, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possas experimentar quão boa e agradável é a vontade de Yahushua. Louvado seja o Mashiach, né? Porém, só naqueles que foram escolhidos de um imortal substância
que mostrou ser capaz de conter aquele que dá em abundância. Louvado seja, amados. Então, se faz necessário com que o nosso corpo-alma passe pela metanoia, passe pela transformação, para desta forma nos tornarmos capazes, né, de ter repousando dentro de nós, de ter morando dentro de nós, né, o Consolador, o Ajudador, porque só desta forma é possível vivenciar esse estado de transformação. Porque é o malar de Win que nos convence do pecado e do juízo, do estado putrefado no qual nós estávamos. É o malar de Win que nos convence de que precisamos dessa transformação, que nos convence de que, em um dado momento, vamos descer a tumba. E se faz necessário estarmos em condição, né, ter uma alma purificada e santificada através, né, do malar, né, do Consolador, do Ajudador. E quando passamos por esse estágio, abrigamos dentro de nós aquele que dá em abundância, pois só damos aquilo que temos. E a Yahushua é Ele que dá vida, porém vida em abundância. É Ele que dá misericórdia, porque Ele é misericordioso. É Ele que dá a benevolência, pois Ele é benevolente. Entendeu, amados? Por isso, as Escrituras nos chamam a nossa atenção. Aquele que tem será dado mais, para que ele tenha em abundância. Olha que maravilha, né? Só damos aquilo que temos. Por isso, aquele que tem será dado mais, para que ele tenha em abundância, não lhe falte nada. Mas não falamos aqui do pão que perece, mas daquele que permanece. Afinal, amado, não somos meramente este corpo biológico, atômico, composto por 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Somando tudo, é igual a 18. Quem for bom entendedor, entenderá. Ou 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons, 666, né? Que é o reino mais denso dos reinos inferiores da alma, tendo sua origem na deficiência e sofrimento. Ok, amados? Então devemos ter em mente que, assim como há um corpo físico, atômico, biológico, que cobre, que envolve o nosso corpo-alma, há também um corpo espiritual. Porém, amados, né? Assim como Shaul, ele cita em Tessalonicense, capítulo 5, versículo 23, ele chama muito bem a atenção para respaldar aquilo que vos falo. Eu utilizarei ele, né, como base. De paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, né, para a vinda do Salvador Yahushua. Ou seja, então, o emissário Shaul, ele está chamando a atenção para os irmãos, assim como ele chamou a atenção dos irmãos primitivos, hoje ele chama a nossa atenção para que venhamos amadurecer, para que venhamos abrir a nossa mente e entender que, assim como existe um corpo físico, há também um corpo espiritual, um corpo-alma. Tá ok, amados? Então nós devemos atentar para essas informações que chegam ao nosso conhecimento através das Escrituras. E o compromisso do Mashiach Yahushua
é com o nosso corpo-alma. Nós não devemos nos prender a essa ideologia que foi plantada através dos conselhos, dos concílios, de que o homem, quando morre, ele fica lá embaixo da terra, aguardando a vinda do Mashiach Yahushua, e que ele vai ser transformado, aquele corpo atômico, biológico vai ser transformado e ele vai se encontrar com o Salvador nas nuvens. Não, amados. O momento em que nós devemos se inclinar para o Mashiach Yahushua é no momento em que estamos encarnados. Porque o arrebatamento ocorre é quando nós tombarmos, quando este corpo matéria descer a região, descer a crosta terrestre, aonde ali ocorrer a separação, corpo matéria vai para um lado, corpo alma, corpo espiritual vai para o outro, aí ocorre o arrebatamento. Esse é o verdadeiro arrebatamento, que foi pervertido, corrompido através dos conselhos. E hoje a maioria esmagadora não se reconhece como um corpo-alma, não se reconhece como um corpo espiritual. Infelizmente tem as suas mentes em estado de torpor. Estão em um estado de sonolência profundo, em que as mesmas não se reconhecem como um corpo-alma, elas não conseguem se desprender de que há um corpo carnal, físico, atômico, porém também há um corpo-alma, um corpo espiritual, um corpo psíquico. E o compromisso do Mashiach Yahushua é com este corpo, com o corpo-alma. Foi para isso que ele desceu das regiões superiores e veio aqui, né? Foi ali pregado no madeiro, sofreu e padeceu. Foi para salvar esta carne? Não, foi para salvar o nosso corpo-alma. Entendeu, amados? Então, baseado em todas essas informações, eu lhes convido, se porventura querem aprender um pouco mais, eu aprendo contigo, você aprende comigo, trocamos informações essas que irão enriquecer o nosso conhecimento, vem estudar conosco, ok? Então, quero desejar a todos vocês, né, um shalom do Mashiach Yahushua, que Yahushua os abençoe, os livre e os guarde, e até mais. Não esqueçam, né? Não esqueçam de deixar o seu like, deixe o seu joinha, compartilha, porque aqui neste vídeo há informações valiosíssimas, tá joia? E se inscreva no canal, viu? Se inscreva no canal, deixa lá o seu parecer, comenta no vídeo, ok? Um abraço e até mais.